padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A presença amorosa de Maria que agora nos congrega, Mãe de Cristo, missionário do Pai, esta presença amorosa nos inspire e nós possamos crescer cada vez mais na consciência de que somos filhos e filhas de Deus, discípulos missionários e discípulas missionárias de Cristo Jesus, nesta tarefa bonita de darmos continuidade à sua obra missionária de anunciar o reino. Instruindo um abade chamado São Doroteu, diz: procuremos saber qual o motivo deste fato. Acontece com frequência, comenta ele, que ao ouvirem uma palavra desagradável, alguns ficam impassíveis, como se não a tivessem ouvido, e outros, às vezes, mal a ouvem, se perturbam e afligem. Qual é o motivo dessa diferença? Haverá uma só ou várias explicações para este fato, diz São Doroteu. Entre muitas causas e explicações, encontramos principalmente uma, que é a origem de todas as outras, como disse alguém. Isto depende muitas vezes da disposição do momento em que as pessoas se encontram. Quem se dedica à oração ou à contemplação tolera facilmente, sem perder a calma, um irmão que o insulta. Outras vezes suporta com paciência um irmão porque ele tem muita estima. Às vezes, pode ser também por desprezo, como, por exemplo, quando alguém desdenha e não toma em consideração aquele que procura perturbá-lo, não se dignando olhar para ele ou dirigir-lhe a palavra, porque não lhe dá a menor importância. São estas as razões que levam alguns a não se perturbarem nem afligirem ou a não tomarem em consideração aquilo que ouvem. Acontece, pelo contrário, que alguns se perturbam e afligem com as palavras de um irmão. Isto provém da má disposição do momento ou do ódio que ele tem. Podem ainda referir-se outras causas que se têm formulado diferentemente. Mas se consideramos atentamente o motivo de toda a perturbação é esse: ninguém se acusa a si mesmo. Escutemos a palavra de Deus que nos interpela e nos ajuda a compreender como, de fato, corresponder àquilo que está à altura da nossa condição. Naquele tempo, disse Jesus: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a essa geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Eis, pois, amados e amadas de Deus, o desafio existencial e humano posto para nós todos, a capacidade de escutar adequadamente aquilo que nos é dito. Quando Jesus diz: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas, porque foram vossos pais que os mataram, Jesus diz: sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. O Senhor denuncia e mostra a verdade, verdade que incomoda exatamente a quem de fato não está vivendo uma vida na coerência, na honestidade e na verdade.
Por isso, o Senhor Jesus lembra: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, disse Deus, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas. Somos desafiados a prestar contas da nossa conduta. Por isso mesmo, precisamos viver uma conduta à altura da nossa dignidade de filhos e filhas de Deus. Porque diz o Senhor: sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a essa geração. Nós temos que prestar contas, muitas vezes, inclusive, em razão da conduta que adotamos, dos prejuízos que nós provocamos. E Jesus se dirige, por isso, diretamente aos mestres da lei, dizendo: tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Amados e amadas de Deus, o modo de a gente ser, viver e fazer é determinante para o rumo que a gente dá, não só a nossa vida pessoal e familiar, mas também os rumos da sociedade. E isso nós constatamos claramente na nossa sociedade. Os descompassos nascidos exatamente de condutas inadequadas. Vamos pedir a Deus a graça de iluminar a nossa consciência com a força de Sua palavra e com a luz de Sua palavra, para que nós possamos ter uma conduta à altura da nossa dignidade de filhos e filhas de Deus, ajudando o mundo a ser empurrado na direção da verdade, da justiça e da paz. Supliquemos pela intercessão da amada Mãe Maria. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina. A bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, fecunde sua vida, fecunde também o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.